Aleluia, graça e paz, amada igreja do Senhor, amém? Boa noite. Convido os irmãos a pegar sua Bíblia, abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Diz assim a palavra do nosso Senhor: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Cubra sua fronte, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra, Senhor Pai, venha gerar, Senhor Pai, um discernimento espiritual, Senhor Pai. Que a sua palavra venha cair, Senhor Pai, na boa terra e venha gerar frutos, e frutos que venha permanecer em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nos conduza mediante a sua graça, a sua bondade e a sua fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Gostaria de falar com os irmãos sobre o esforço do descanso. Esse mundo corrido que nós vivemos hoje, irmãos, esse São Paulo aí afora, que é estudo, faculdade, trabalho, cursinho, ministério, a gente vive correndo para cima e para baixo. E quando nós falamos de descanso, as pessoas pensam no quê? De paralisar, de cruzar os braços e de não fazer mais nada. Mas não é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. O descanso é aquele descanso na sua alma. O descanso é confiar plenamente no Senhor. Não adianta, como diz Salmo capítulo 127, versículo 1, não adianta ter sentinela se não confiarmos no Senhor. Não adianta o trabalhador acordar cedo, trabalhar, se esforçar e não confiar que o seu sustento vem do Senhor. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Por isso, filho, que nós precisamos entrar o quê? No descanso do Senhor. Conduza o seu coração a entrar no descanso. Desfrute desse descanso. Não caia quando a Bíblia fala aqui sobre o exemplo de desobediência. Foi o exemplo de desobediência de Adão. Adão desobedeceu a Deus. Ele vivia no descanso, mas ele acabou abrindo mão de tudo aquilo que o Senhor já tinha colocado para que ele possa viver. A obra do nosso Senhor já está feita. Tudo foi feito pelo próprio Deus. Quando Deus decidiu criar o homem, irmãos, já estava tudo feito. Deus não fez o homem para depois fazer todas as coisas, não. Deus criou todas as coisas, depois criou o homem. E você precisa entender a palavra de Deus, que não está escrito somente por estar. Deus criou o homem no 6º dia, e que o Senhor fez no 7º dia? Descansou. Houve deleite, houve prazer. Ou seja, o homem foi feito para já entrar no descanso. E benção, né, pastor? O homem já foi feito para viver no descanso. O que o Senhor falou para Adão foi isso: ó, só guarda e cultive. Só cultivar, só isso. Deus não inibiu o homem de trabalhar. Porque quando a gente fala de descanso, o jovem já quer morrer. Pá. Não é verdade? Não é esse tipo de descanso que nós estamos falando. O descanso é confiar plenamente no Senhor, que a sua vida, a minha vida, está nas mãos daquele que tudo criou, que tudo formou, em nome do Senhor Jesus. Então, quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e os conduziu para a terra de Canaã, Ele fez questão de mencionar que o povo não teria que fazer coisa alguma, só precisava crer. O que nós precisamos hoje, irmãos, é crer nas promessas que o Senhor já fez para com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 ou 11, nos ensina assim: havendo-te, pois, ó Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grande e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. Ou seja, Deus estava conduzindo o povo de Israel para a terra de Canaã e expressando a mesma coisa que Ele fez no Éden. Olha o que o Senhor fez no Éden. Ele fez primeiramente todas as coisas e depois criou Adão, e Adão já entrou no descanso. A mesma coisa foi o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, da terra da escravidão, onde só comia pepino, cebola e alho. Saiu de lá
E quando eles foram chegar na terra de Canaã, olha o que já estava pronto para eles. Já estava tudo pronto para eles. Vocês vão morar numa casa a qual você não edificou, você não construiu, porque quem construiu? Fui eu. Você só vai desfrutar. Por isso que a gente precisa entrar no descanso. Quando o Senhor, irmãos, pede para nós sairmos da zona de conforto, pede para nós sairmos em uma direção, aí nós ficamos perdidos, ficamos afoitos, assustados, porque tudo que é novo em nossa vida nos assusta, nos traz um medo, traz uma vez um pânico, um certo receio. Mas se o Senhor está falando ao nosso coração, vá sem medo, porque já está tudo feito. Já estava tudo feito para Adão, já estava tudo feito aqui para o povo de Israel. E por que para nós vai ser diferente? Não, para nós não. Não pode ser diferente, não deve ser diferente. Somos filhos também, aleluia, glória a Deus. E mediante a graça do Senhor Jesus nós merecemos. Mediante a graça de Jesus, não porque a gente faz, mas mediante aquilo que Ele fez na cruz, para a glória de Deus. Ou seja, descanse o seu coração. Esforce-se para entrar nesse descanso. Seja criterioso para entrar no descanso. No nome do Senhor Jesus. Porque todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Por isso a única vez que o Senhor manda que nos esforcemos, é que Ele manda nos esforçar para entrar no descanso. Porque o Senhor, conhecedor de todas as coisas, sabe que a nossa vida, irmãos, é para lá, é para cá, é para lá, é para cá. Se desesperamos muitas vezes. Por isso que o Senhor fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim que sou humilde, manso. É isso que o Senhor está falando conosco nesta noite. Prometa algo para você mesmo: eu vou entrar no descanso. Que você saia daqui nessa noite declarando para a sua vida mesmo: eu vou entrar no descanso do Senhor, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Nós sempre queremos ter a participação das coisas, essa é a verdade, porque sempre queremos ter o troféu, sempre queremos falar quão esforçado nós somos, quão bom nós somos. Fuja da meritocracia, filho. Tome cuidado com isso. Porque toda vez que nós merecemos algo, pensamos que merecemos algo, irmãos, acabamos caindo na justiça própria. E acabamos errando muito. Por que você acha que tem muito divórcio? Porque o homem imagina, ou a mulher imagina: eu mereço coisa melhor. Meritocracia. Toda vez que você entrar nesse mérito, você vai sair perdendo muito com Deus. Porque quem fez foi o Senhor. Nós só precisamos desfrutar e entrar no descanso do Senhor para com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar para os irmãos é que nós precisamos viver no descanso. A sua vida tem que ser pautada e respaldada por Jesus através do descanso. A Bíblia fala o tempo todo para não temermos, irmãos. Existe 360 vezes na Bíblia que o Senhor fala para conosco: não temas. Para que o ano bissexto, não é verdade? Porque o nosso ano tem 365 dias. O ano bissexto tem 366 dias. E o Senhor, sabendo disso, olha a soberania de Deus, irmãos. Olha a soberania de Deus. Para falar ao nosso espírito, para falar ao nosso coração: não temas. Porque Ele tem provisão para com a nossa casa e para com a nossa vida. Todos os dias o Senhor está nos lembrando: não tenha medo, porque eu estou contigo. Quando Josué, irmãos, ele assumiu a liderança do povo de Israel, algo totalmente novo para a vida dele, com certeza ele teve medo. Mas o que o Senhor falou para ele? Esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Com certeza Josué estava com medo, mas quando ele ouviu aquelas palavras da boca do Senhor, com certeza, irmão, saiu um peso do coração de Josué. É assim que o Senhor está falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Não temas, porque eu sou contigo. Esforça-te, anime-te, alegra-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Como a palavra do Senhor nos ensina em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, fala que Josafá estava prestes a uma guerra, uma luta. E a Bíblia diz que vinha contra ele uma grande multidão.
Irmãos, a gente pode perceber que a Bíblia sempre dá números, sempre nos dá dados, e números mesmo, né? Sempre nos dá genealogia, dados, quem nasceu de quem, quantos soldados, Davi e tal, sempre nos dá dado. E por que a Bíblia não fala dos dados aqui? Não fala a quantidade de pessoas? Porque era muito, era uma grande multidão que estava vindo contra o rei Josafá. Com certeza ele teve medo, com certeza ele ficou apavorado, mas o Senhor falou para ele aqui em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15, não temas e nem te assustei, porque eu sou contigo, nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Era isso que o Senhor estava falando para Josafá. Agora, irmãos, ele tinha que entrar no descanso. E qual que é o descanso que ele entrou aqui? Ele ficou parado? Ele ficou escondido? Ele não fez nada? Não. Marchou. Colocou os levitas na frente ainda para adorar o Senhor, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí o Senhor livrou do mal. Ou seja, nós temos que entrar no descanso de Deus cantarolando, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que é o descanso do Senhor, irmãos. Que amanhã de manhã você vai ter que levantar para trabalhar. Oh, meu Deus do céu, não. Já levanta, lembrando da palavra de Deus e cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Essa peleja eu não tenho que pelejar, mas o Senhor vai pelejar por mim. Aleluia. É o Senhor em nós. O Senhor vai trazer paz, alegria, desfrute. Porque esse, filho, muitas vezes a gente reclama do lugar onde o Senhor nos colocou. A gente é ser humano, não tem jeito. Vai chegar uma hora que a gente está tão feliz, vai chegar uma hora, enjoei. Mas não pense dessa forma. Não pense dessa forma. Foi aonde o Senhor te colocou. É o lugar de deleite, é o lugar de descanso, é o lugar de desfrute para com a sua vida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 27, quando Jesus apareceu para os discípulos em alto mar, os discípulos ficaram com medo e gritaram: é um fantasma. Ficaram com medo, apavorados. Mas Jesus disse o que para eles? Não temas, sou eu. Sou eu. Às vezes, irmãos, estamos apavorados, com medo, e não conseguimos perceber a presença de Jesus. Estamos tão atarefados, tão ocupados, tão, fora de si muitas vezes. É aquilo outro, meu Deus do céu. E você não percebe que Jesus está com você. Que o Senhor se faz presente naquele lugar. E porque nós não percebemos Jesus, nós não acessamos os milagres de Deus. Porque os milagres, as oportunidades, a provisão de Deus sempre está disponível para com a nossa vida. Agora precisamos estar acessível, irmão. Estar sensível ao Senhor em nome de Jesus. Por isso que o Senhor fala: descanso. Porque só acessa o milagre quem entra no descanso. Quem descansa, acessa o milagre. Por isso que o diabo tira os nossos olhos de Jesus e coloca os nossos olhos aonde? No problema, na dificuldade, na montanha, no gigante. Assim que o inimigo faz. Por quê? Porque ele inibe a sua fé. Ele tira a sua paz. Ele tira o seu descanso. Mas quando você está focado, descansando no Senhor, pode ter obstáculo, pode ter muitos intempéries na vida, barreiras. Se você está no descanso, você vai perceber a mão do Senhor agindo sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hebreus 4, versículo 1 ao 4 diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, isto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você que crê, você tem que entrar no descanso do Senhor, conforme Deus, tendo dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. O motivo pelo qual nós podemos descansar é porque o Senhor já concluiu todas as obras desde a fundação do mundo. Já foi tudo concluído, irmãos.
Einstein mesmo postulou que se construísse uma máquina que viajasse na velocidade da luz, nós estaríamos fora do tempo. O tempo não existiria para nós. Se viajássemos numa velocidade da luz, pelo espaço, quando voltássemos, as pessoas todas teriam envelhecido, mas nós continuaremos jovens. Você já assistiu aquele filme de doido? Interestelar, né? Já assistiu? É um negócio doido assim. O cara vai lá no espaço, volta, quando deixa a filha de 5 anos, quando chega em casa, a filha está com 70. E aí eles têm uma explicação, as teorias, você vai entendendo. A minha esposa vira para mim e fala: você está entendendo alguma coisa? Eu, nada. Mas por que você está assistindo? Eu quero ver até o fim agora. Não sei se você é assim, eu sou assim. Esse filme de doido. Mas irmãos, a gente precisa compreender que o Senhor, Ele é a própria luz. Ele é a nossa força. Ele é a graça que nos sustenta. Por isso que Ele pode sim nos dar descanso e socorro bem presente em nome do Senhor Jesus. Muitas das coisas nós não podemos compreender com a nossa mente, mas precisamos compreender com o nosso coração. Precisamos ter fé em nossa vida, porque se tentarmos entender as coisas do céu com a mentalidade caída, irmãos, nós não vamos compreender. Porque Deus Ele vive como já existisse, já houve, já aconteceu. Por isso que Jesus fala na cruz: está tudo consumado, já está tudo feito. Por isso que quando Ele faz uma promessa, aí nós não cremos. O Senhor, meu Deus, bobinho demais, já aconteceu, creia, filho. Por isso que o Senhor fala: entra no descanso, esforça-te para crer, profetiza, porque as coisas já aconteceram em nossa vida em nome do Senhor Jesus. Hebreus 4:3 nos ensina: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Ou seja, quem pode entrar no descanso? Quem crê. A Bíblia está falando aqui: quem crê vai entrar no descanso. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Já está tudo feito. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro já foi imolado desde a fundação do mundo, porque o Senhor conhece todas as coisas. Então precisamos caminhar, irmãos, na dimensão da obra que já foi terminada. Mas alguém pode dizer: mas pastor, eu estou doente, o meu corpo todo ainda está dolorido. Mas a obra já foi completada. Você já recebeu o seu milagre para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. E nós só precisamos entrar na dimensão da fé, não na dimensão da mente caída, que não consegue compreender os milagres de Deus, mas precisamos entrar na dimensão da fé. Às vezes você pode falar: meus filhos estão dando muitos problemas, mas a palavra de Deus diz que para nós erguermos as nossas mãos e nos fortalecer, cantando, louvando e glorificando o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a vontade do Senhor, que precisamos glorificar aquele que é o eterno, o poderoso, o santo, em nome de Jesus. No jardim do Getsemane, Jesus seria crucificado. Algumas horas depois ele orou dizendo: olha só que o Senhor, eles falam: Pai, eu te glorifico, porque toda a obra que o Senhor me mandou fazer já está consumada. Como já está consumado? Jesus não morreu na cruz ainda? Olha só a dimensão da fé. Olha só como o Senhor já enxergava as coisas. Por isso que o Senhor tinha segurança. Nós às vezes, irmãos, estamos inseguros, porque não andamos na dimensão da fé, porque não entramos no descanso do Senhor. Entrega todas as causas nas mãos do Senhor. As muitas vezes preocupações da sua vida, você fica perguntando os porquês, os paraquês, mas muitas vezes você só precisa entregar isso nas mãos do Senhor e descansar. Só isso você precisa fazer. Mas não conseguimos descansar, ficamos apavorados. Mas descansa, porque o Senhor está te chamando para um lugar de descanso em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós enfrentarmos problema, nós precisamos entender que toda a obra já foi completada. Por isso que nós precisamos descansar no Senhor. Se você não descansa, acredito que eu vou te dizer, é porque você ainda não está operando na fé. Quando eu e você não descansamos,
nós não estamos agindo na fé. E nós sabemos que em incredulidade não alcançamos o objetivo. Por causa da incredulidade do povo, Jesus não fez muitos milagres. E por causa da nossa incredulidade de não entrar no descanso, nós não acessamos os milagres do Senhor. Que nessa noite você perceba que o Espírito Santo já está se movendo. E que nessa noite você entre no descanso do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Nenhum problema, nenhuma dificuldade vai pegar o Senhor de surpresa. O Senhor jamais vai falar, meu Deus, não existe isso, irmãos. Não existe isso. O Senhor já conhece todas as coisas. Antes dele aparecer na sua vida o problema, o Senhor já havia provido a solução. É algo extraordinário, irmão. Essa é a dimensão da fé. Essa é a dimensão de entrar no descanso. Tem algum problema na sua vida? O Senhor já tem a solução. Tem alguma dificuldade na sua vida? O Senhor já tem a solução. O que precisa é nós buscarmos ao Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 2, fala que Daniel entendeu os livros, os escritos, porque o povo de Israel estava aprisionado 70 anos na Babilônia. A palavra do profeta Jeremias era para eles ficarem 70 anos lá. E quando Daniel começou a ler, ele percebeu que já tinha se cumprido, já estava determinado, já tinha acabado o tempo. O que falta a nós, irmãos, é isso, a revelação. O que falta a nós é o discernimento. O que falta a nós, irmãos, é crer. O que falta a nós, muitas vezes, é buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração. De não ser mais um sentado, mas ser aquele homem, aquela mulher com o coração centralizado em Cristo Jesus. Que não é mais um culto, que não é mais uma célula, que não é mais uma palavra, mas o Espírito Santo falar fortemente ao nosso coração em nome de Jesus. Por isso, esforça-te em entrar no descanso para a glória de Deus. Segunda coisa aqui, no descanso, irmãos, nós receberemos provisão. Quando nós entramos no descanso, nós somos providos pelo Senhor. No Salmo 23, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para repousar em pastos verdejantes. Que Ele é a porta das ovelhas. Ele vai nos caminhar pelos pastos verdejantes para a glória de Deus, a descansar sobre águas tranquilas. Assim, a primeira condição para termos a provisão de Deus, irmãos, é descanso. Como em Salmo 23, versículo 1 ao 2 diz: e o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ou seja, quem é que leva? Jesus. Quem é que leva? O Senhor. Nós não temos essa força, é muito para a gente. Por isso, que o nosso descanso está em Jesus. Por isso, que lá no Éden, o Senhor criou todas as coisas para depois formar Adão. Por isso, que Deus tirou Israel do Egito, da escravidão, mas já tinha preparado todas as coisas. Assim é para com a nossa vida. Já está tudo feito. Que nessa noite possamos ter os nossos olhos abertos. Que nessa noite nosso coração venha estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Que os nossos pés venham a ser fortalecidos do Senhor, para ser guiado pela graça e pela bondade daquele que tudo é, daquele que tudo formou e daquele que tudo criou, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra nossos olhos para a glória de Deus, irmãos. Busca o Senhor. Salmo 91, versículo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, descansa. Sempre o Senhor está falando para nós descansarmos. O suprimento de Deus está disponível para aquele que descansa no seu poder. Em Zacarias capítulo 4, o profeta teve uma visão onde tubos de ouro vertiam azeite dourado e supriam o povo de Deus, irmãos. Supriu o povo de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, esse fluir, esse azeite, ele cessa, porque não entramos no descanso do Pai. O fluir de Deus em minha vida e em sua vida é quando nós entramos no descanso de Deus, no favor do Pai. O que eu e você precisamos é um toque do favor de Deus sobre nossa vida e sobre nossa casa, para a glória de Deus. Sempre ao fluir para a nossa vida financeira,
Só basta você crer e descansar. Sempre ao fluir para a nossa vida familiar, basta você crer e descansar. Sempre ao fluir da nossa vida de santidade, sempre ao fluir de Deus em nossa vida. Tem muito mais de Deus para com a nossa vida. Mas quando, irmãos, ficamos totalmente preocupados, ansiosos, nós fechamos a boca do tubo. E aí cessa o suprimento. Você precisa aprender a descansar e relaxar para que venha o fluir de Deus, para que o liberar o fluir de Deus, para que a unção venha de Deus, venha sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vós convertedes e em vós sossegades. Esta é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança da vossa força, mas não o quiseste. Misericórdia. Não quiseram. A prosperidade e o sucesso, irmãos, vem quando temos grandes ideias. E as novas ideias fluem quando estamos relaxados. Ou seja, descansando no Senhor, em nome de Jesus. Você já teve atarefado demais em seu serviço? Ou em alguma coisa? E você fica ali tentando resolver, e você não consegue. Aí você dá uma voltinha. Deixa isso para lá, depois você faz. Né? Calma. Depois de uns 20 minutos do nada, vem uma ideia. E você volta e resolve. Descanso. Você foi descansar. Você parou de ficar ali preocupado. Aquele negócio todo na sua cabeça. Vai descansar. Vai desfrutar, porque o Senhor te chamou para isso. Para descansar. E muitas vezes nós não temos, irmão, não acessamos as coisas que Deus tem para com a nossa vida, porque não descansamos no Senhor. Ficamos totalmente apavorados. E não descansamos, irmãos. Agora, irmãos, deixa eu falar para os irmãos. O descanso não quer dizer passividade. Existe uma diferença gigante em passividade, irmãos, e descanso. No livro de Êxodo, capítulo 17, nos fala de um homem chamado Amaleque, que veio guerrear contra Israel em Refidim. A palavra Refidim significa lugar de descanso. Aonde o povo de Deus estava? No descanso. Descansando. E a palavra Amaleque veio de uma outra palavra hebraica, Amal, que significa dor, fardo pesado, trabalho árduo. Ou seja, quando você estiver no seu descanso, o diabo vai vir para te atormentar, para tirar você do descanso, porque ele sabe que no descanso você desfruta das bênçãos de Deus. Ele sabe que no descanso você acessa as riquezas do reino para com a sua vida. Não estou dizendo que nós não vamos guerrear. Nós vamos guerrear porque tem encontro com Deus. 13 a 15, irmãos. Temos que pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Como que eles vão crer se não tem ninguém que pregue? Como que eles vão se converter se nós não vamos até eles e pregamos o evangelho? Tem pessoas que não querem vir no pé da igreja, não adianta. É você que vai ter que ir lá, porque você é o anjo que o Senhor colocou na vida dessa pessoa para pregar a palavra, para anunciar as boas novas. E aí você pensa que não vai ter luta? Vai ter luta, vai vir várias desculpas. E aí você aceita a desculpa. Não, irmão, insista naquilo que você está pregando, anunciando, porque essa é a armadilha do inimigo. Irmão, já ganhamos, o encontro já aconteceu, porque já está tudo feito. Mas existe uma guerra, existe uma batalha espiritual, a qual nós teremos que pregar, falar, declarar, insistir, porque vai haver tantas e tantas desculpas. Não foi assim com você? Você deu um monte de desculpa para Jesus, filho. Você deu um monte de desculpa para o seu líder, para a pessoa que te chamou para o encontro. Pensa aí, você não foi coisa boa não, nem eu. Mas aonde você está hoje? Porque alguém resolveu investir na sua vida, alguém resolveu pregar a palavra. Ou seja, então, irmãos, a gente muitas vezes vai ter que guerrear pela nossa família, vai ter que combater o bom combate por aqueles que ainda estão perdidos, desorientados. Vamos ter que combater o bom combate, irmãos, para avançarmos e crescermos. Mas tudo isso no descanso, sempre lutando, mas sempre
confiando naquele que tudo pode, que é o nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 43, Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, ele procura um lugar para descansar. Isso significa que o diabo não tem descanso. E o seu alvo é fazer a mesma coisa. Ele é vir perturbado, quer perturbar os outros. Essa é a verdade. Mas que nós, irmãos, temos o coração centralizado no Senhor e descansamos em nome de Jesus. Hebreus 4, versículos 5 ao 10 diz: e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor está nos fortalecendo aqui, para nós entrar no descanso e não endurecer o nosso coração. Não endureça o seu coração, mas esteja o coração sensível para entrar no descanso. E último, para nós finalizarmos, para nós esforçar e entrar no descanso, servir a Deus no descanso, irmãos. O Senhor nos chamou para servir. E como é gratificante, irmãos, servir ao Senhor, sim ou não? É muito bom servir a Deus, irmãos. Pregar a palavra, falar de Jesus, participar de uma célula, estar em comunhão com os irmãos. Acabou o culto dos jovens ontem, irmãos. Difícil mandar eles embora. Complicado, viu, pastor? Difícil também aqui. Eles me dão o microfone mó tarde para pregar. Complicado. 2h15 de culto, meu pastor. Estou tentando diminuir, não consigo. E gosto ainda, não é possível, aleluia. Que amam servir o Senhor. E aí termina aqui, em vez de eles irem para casa, não. Eles vão para qualquer lugar, irmão, lota. Eu acho que as atendentes que estão no estabelecimento ficam doidos. Porque muitas vezes vocês ficam tudo na unção aqui, vocês vão embora mais ou menos às 11h30, 11h, irmão. Imagina vocês chegam às 11h30, 11h no lugar, um monte de gente. Se fosse atendente, eu surtava. É possível. Esses crentes são uma bênção em nome de Jesus. Mas sirva ao Senhor, irmão, no descanso. Só acontece isso porque nós servimos ao Senhor no descanso. Quando Davi, ele quis construir um templo para o Senhor impediu de construir. Porque as mãos de Davi eram homens de guerra. Ele não tinha uma certa vida de descanso. Era uma vida muitas vezes de luta, atribulada. E ele não poderia o quê? Edificar a casa de Deus adequadamente. Nós conhecemos que foi um grande rei, um grande líder, mas foi um péssimo pai. Essa é a verdade. E aí ele não pôde simplesmente construir algo para Deus, porque ele não representava a figura de descanso. Mas o seu filho Salomão teve paz por toda a sua vida. Ele teve paz. Porque houve o quê? Descanso. Não teve luta, não teve guerra, não teve embate. As pessoas ficavam assim de boca aberta, com toda a sua sabedoria, e viam Deus na vida de Salomão. E aí Salomão pôde construir o templo para o Senhor. Porque ele vivia o quê? No descanso. Tem muita coisa que Deus vai te usar para construir. Tem muita coisa que Deus vai usar a sua vida. Mas você precisa entrar no descanso de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então lute, irmãos. Lute para entrar e encontrar o descanso de Deus. Lute contra todo tipo de ansiedade e preocupação. Lute contra toda incredulidade que o leva a perder a paz e o descanso. Viva esse maravilhoso paradoxo de se esforçar para descansar. O descanso será a sua força. Que paradoxo, que loucura. O descanso será a minha força. O descanso que você estar nele. É descanso de braços cruzados, não. É descanso de estar nele,
focado nele, com os olhos nele. Em quem? Em Jesus. Esse é o descanso que nós precisamos ter em nome do Senhor Jesus. Quero concluir citando esse versículo, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso, aleluia, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Deus para a nossa vida. Quantos querem descansar no Senhor? Dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus, e se coloque de pé onde você está em nome do Senhor Jesus.